Apareceu já. Tá num tamanho bom para vocês enxergarem? Tá sim. Então vamos lá, vamos por parte. A gente vai. Isso aqui é a parte prática, né? Daquilo que foi apresentado na semana passada. Então eu vou colocando aqui do lado as formulinhas, que às vezes uma formulinha pequenininha, que num exercício desse de caderno, você faz em uma linha, mas no mundo real, só essa planilha aqui tem, para vocês verem o tamanho dela. Tem 254 linhas. Isso aqui é apenas um ano só. Você faz para vários anos, né? Faz uma sequência histórica, né? Então, o que a gente está calculando aqui nessa planilha aqui? A gente vai estar calculando, vou botar aqui no cantinho. A gente vai estar calculando, usando a fórmula do CAPM, o retorno esperado pelos acionistas. Que naquela na semana passada, a gente apresentou a formulinha, né? Que é a taxa livre de risco mais o beta. Vou botar um B grande aqui para não ter que procurar o beta agora. O beta que multiplica retorno de mercado menos a taxa livre de risco. Então essa formulinha aqui, que é o custo do capital próprio, retorno esperado pelos acionistas, é o custo do capital próprio. Então você precisa fazer toda essa planilha aqui para calcular o custo do capital próprio nessa abordagem que eu fiz aqui. Não existe só essa, existem outras abordagens. Então como é que primeiro a gente organizou os dados, né, e a coleta dos dados, que é a parte importante. Primeiro você precisa das cotações das ações. Então esse caso aqui foi o trabalho, é o trabalho inicial, foi o primeiro trabalho com esse modelo que eu fiz, foi na Perdigão. E você busca isso aqui aonde? Na Bovespa, na B3. Então na Bolsa de Valores, o Sérgio já fez uma apresentação. Foi no escritório, Sérgio, que você fez? Não, né? Foi Controladoria, que foi a eu pedi controladoria, né? para Mas eles. eu já fiz aqui também, mas não foi Já, pro já, escritório como um todo, né? é, Alguém já fez, Sérgio? Mostrando como coletar dados na Bovespa? Aqui. aqui, É. no, só você. Então depois a gente repete de novo. Pode ser um dia que tem muito mais recurso. Eu só mostrei para ir lá pegar o valor da cotação, entendeu? Em determinado momento, data. A gente faz uma apresentação para a coleta dos dados, porque a coleta dos É, dados é importante. Porque sem os legal. dados, né, você não consegue fazer nada, né? Então isso aqui tudo Isso. foi coletado na Bovespa. Eu tenho um banco de dados, todo ano eu atualizo esse banco de dados. Eu tenho todas as cotações de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo desde 1986. Todo ano eu atualizo, né? Então nós estamos em 21, então o meu banco de dados hoje está até 20, né? Ano que vem eu coloco 21 e assim todo ano eu vou atualizando. É desse banco de dados que eu utilizo. Eu montei esse banco de dados para poder fazer esses trabalhos e eu coleto lá na B3, né? Lá na Bovespa. Então esse dado aqui eu tirei de lá, mas por que vocês vão me perguntar assim? Por que esse formato tá tão sinistro assim? Porque aqui é, né, o ano, né, o mês e o dia, né? Por que tá num formato não muito convencional, digamos assim? É porque a Bovespa, ela informa esses dados em arquivos textos. São arquivos enormes, né? Eu pego esses arquivos textos e converto para banco de dados. E ele vem nesse formato já. Aí a pergunta, você pode reformatar? Pode, mas dá muito trabalho. Então,
Como isso aí é perfeitamente entendível, né? Então eu prefiro nem mexer nisso, para não dar mais trabalho ainda. Então, aqui os 4 primeiros algarismos aqui é o ano, né? 2007, o mês de janeiro, né? E o primeiro dia útil. Isso aqui são só dias úteis, né? Dias que a bolsa funciona e tem cotação. Então, normalmente, essas planilhas vão girar por ano em torno de 200 e poucas linhas, né? Tem ano que tem mais dias úteis, tem ano que tem menos dias úteis. Mas 200 e pouco, 220, 250, 240, em torno disso aí. Aqui você tem ação preferencial, essa coluna aqui, e aqui tem ação ordinária. Aqui, por que também a cotação está nesse formato? Isso aí então quer dizer que a ação dessa empresa nesse dia aí, 2007, ela custava R$3.022? Não. Ela custava R$30,22. Porque também o número vem num formato sem vírgula, sem nada, ele vem formatado. Eu também não mexi nisso, poderia dividir isso tudo aí por 100 para ficar com um formato mais bonitinho? Poderia, mas não faz diferença. Vocês vão ver daqui a pouco por que eu não fiz isso, porque não faz diferença. Porque eu só vou pegar usar os retornos, né? Que é a divisão. Então não faz diferença, dá a mesma coisa, não muda nada. Por isso que eu não mexi. Mas tem que entender esse formato. Então, ação preferencial, ação ordinária. Aqui foram feitos outros testes também, né? Com cotações médias. Então, você fecha esse primeiro bloquinho aqui. Tá bom. Aí você tem esse segundo bloquinho aqui. Segundo bloquinho aqui. Esse segundo bloquinho aqui é o que? É o retorno. O que é o retorno? Tem várias maneiras de você calcular retorno. O retorno, na realidade, o que ele é? Ele é a variação entre dois momentos. Por exemplo, a variação aqui de cotação aqui diária. Essas cotações são diárias, então eu calculei o retorno também em base diária. Pode fazer diferente? Pode. Pode fazer mensal? Pode. Pode fazer bimestral, trimestral? Pode fazer. Por que eu fiz mensal? Para ficar mais preciso. Mensal não, por que eu fiz diário? Para ficar mais preciso. Mas você pode fazer em outras bases? Pode, não tem problema nenhum não. Você pode fazer em outras bases, até comparar, né, as bases depois. Então o que seria aqui o retorno? Aqui o retorno da cotação, essa cotação aqui, ó. Cotação, valor da ação nesse dia aqui. Por que aqui não tem? Daqui a pouco eu falo. Por que aqui ficou vazio e a partir daqui que eu comecei a fazer? Porque o retorno aqui é o que? É a divisão entre esses dois números aqui, ó. É a variação desses dois números. Então eu peguei aqui a cotação aqui, ó, a formulinha aqui, ó. Formulinha aqui, ó. C11, ó, C11 é esse aqui, dividido por esse aqui, que é o C10. Quando você faz essa divisão, se você subtrair de uma unidade e multiplicar por 100, você tem uma variação percentual. Você tem uma variação percentual da cotação entre o dia 3 e o dia 4. Por que eu não subtraí de uma unidade? Porque eu só quero a tendência. Então não precisa, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nenhuma, porque eu só quero a tendência, eu só quero uma linha de tendência que daqui a pouco eu mostro. Então, por isso que eu não fiz mais nada. Basta essa divisão, já é o suficiente. Poderia fazer diferente? Poderia. Existe uma outra maneira, é você de fazer com logaritmo neperiano. Também dá um valor, se a variação aqui for pequena, a diferença dá muito pequena entre um método e o outro. Mas você tem que optar sempre por um método, né? Então optei por esse aqui, porque eu acho que esse aqui tem uma precisão melhor. Aí o que você faz aqui? Você vai fazendo todo mundo, né? Aí daqui para baixo você copia e cola, né?
puxa aqui, ó, vai até lá embaixo. Então você calcula o retorno aqui, o retorno das cotações aqui, no caso aqui das ordinárias. Bom, o que é esse número aqui? É o índice Ibovespa, que hoje em dia está em 100 e pouco, né? Então, você pega esse índice Ibovespa e a Bolsa de Valores também informa esse valor, né? Informa esse valor. E aí você pega esses valores, arruma eles aqui, ó, também na mesma base, ó. O índice Ibovespa no dia 2 de janeiro de 2007 era esse valor aqui. No dia 3, esse valor, e assim sucessivamente. Legal. Aí você calcula também o retorno. Você calcula também o retorno aqui. Retorno de quem? Retorno desse índice Ibovespa. Com a mesma formulinha, ó. Quem vai ser o retorno Ibovespa do dia 3? Vai ser a cotação do dia 3 dividido pela cotação do dia 2. As duas formuletas aqui são iguais. Aqui está dividindo as cotações e aqui está dividindo o índice Ibovespa. Bom, interessante, né? Então, daqui, o que eu vou fazer? Até aqui eu calculei todos esses retornos. Aí você vai me perguntar assim, pô, Alexandre, mas o que tem a ver com essa fórmula aqui? Calma, a gente chega lá. Mas isso aqui é só a preparação para você calcular quem? Calcular esse beta aqui. Então, como é que eu vou calcular o beta? O beta, ele vai ser exatamente quem? Vai ser a inclinação de uma reta de regressão linear entre o retorno de mercado aqui é o índice Bovespa, e o retorno das ações da empresa que você está estudando. Então, a inclinação dessa reta é o beta. E que formulinha que eu usei aqui? Aqui o Excel tem uma fórmula, né, para calcular isso, que é a inclinação. Inclinação é o coeficiente angular da reta de regressão de uma amostra, determinada amostra. No caso aqui são esses dois retornos aqui. Bom, então ele me forneceu aqui 0,84. Lembra da semana passada? O beta igual a 1 quer dizer o quê? Que a empresa está no mesmo nível de risco do mercado como um todo. O beta menor do que 1, a empresa está num nível de risco menor do que o risco de mercado. E o beta maior do que 1, a empresa está no nível de risco acima do nível de risco do mercado. Então aqui 0,84. 0,84 é o que? Esse número não tem dimensão. Só 0,84. Bom, aí ele vem aqui, o beta da formuleta está aqui, ó. Então a gente calculou. Para calcular esse beta, essa variável aqui da formulinha, a gente tem que fazer tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui nessa quantidade toda de linhas. Bom, aí você tem o retorno de mercado aqui. O retorno de mercado aqui, usando aqui a Ibovespa aqui, foi de 43,65. Bom, a taxa livre de risco, então o retorno de mercado está aqui, ó. Tá aqui. É o RM aqui da formuleta. A taxa livre de risco aqui, eu usei aqui no caso aqui o CDI. Poderia ter usado outros, poderia ter usado, por exemplo, os títulos de 10 anos do governo federal, por exemplo. Poderia ter usado o próprio CDI, poderia ter usado outras indicadores, poderia, mas a taxa livre de risco tem que ser sempre o quê? Uma aplicação
financeira de risco muito próximo de zero. Então, nunca se esqueça disso. Então aqui a gente usou o CDI e o retorno esperado pelo mercado, então, que é o custo do capital próprio, ficou aqui em 38,41. 38% e 41%. E essa correlação aqui, o que significa essa correlação? Essa correlação vai significar esses dois linhas aqui, esses dois retornos aqui, o retorno da empresa, das ações, da cotação das ações da empresa, e mais esse aqui do mercado, que é o Ibovespa, foi usado aqui o Ibovespa, existe correlação. O que é correlação? Quer dizer, uma variável consegue explicar a outra? Em outras palavras, quando uma cresce, a outra cresce, quando uma cai, a outra cai. Quer dizer, se está numa tendência linear, e essa reta de regressão está nessa tendência, esse número, quanto maior for, melhor. Então, se tiver 1, por exemplo, está a correlação perfeita. Claro que no mundo real isso não existe, né? Então, você não consegue valores muito... É difícil ter valores altos. Eu já fiz isso aqui em pancada de empresa. Eu vou mostrando aí para vocês ao longo do tempo, mas é difícil ter uma correlação muito alta. Às vezes tem, às vezes não tem. Então, a correlação de 60%, 50% e pouco, 60% já está mais ou menos, já está razoável. Então, aqui deu aqui o retorno esperado, que é o custo do capital próprio. Então, uma formulinha dessa tão pequenininha e tão inocente, que se fosse num exercício de caderno, você não levaria mais do que uma linha para fazer, para responder, aqui você vai gastar provavelmente mais de mês, né? Fazendo isso aqui por um monte de... por vários anos, né? Vários anos de mais de uma empresa, por exemplo. Você vai gastar alguns meses aí só para montar isso tudo aí. E aí você vai o quê? Vai repetindo, né? Vai repetindo. Nesse trabalho aqui, eu resolvi fazer o acompanhamento, a variação anual. Normalmente os livros americanos dizem o seguinte: o custo capital próprio de um determinado ano seria a média dos últimos 5 anos. Como o nosso mercado no Brasil ele é muito volátil, aqui não é tão suave quanto lá, então eu resolvi fazer anual para você capturar essas diferenças aí de forma anual. Então a gente fez aqui vários anos, né? Fez vários anos aqui. Outra curiosidade que aparece é o seguinte: por que você usou a ação ordinária? Por que você não usou a preferencial? Por que você não usou uma média? Então a resposta é a seguinte: normalmente nos livros americanos parece o seguinte, né? Quem é representativo do patrimônio líquido? Ação ordinária ou ação preferencial? Normalmente a ação ordinária. Isso lá. Aqui no Brasil depende. Aqui no Brasil depende. Aqui tem uma série de deformações no mercado daqui, que aí depende. Aqui, o que acontece? Primeiro é a composição. No mercado brasileiro, a composição permitida por lei entre as ações ordinárias e preferenciais é meio a meio. A empresa pode ter meio a meio. Nos Estados Unidos, tem pouca preferencial. E aqui tem muita preferencial no mercado. Então, isso já é uma diferença significativa. A outra coisa, como tem muita preferencial aqui no Brasil, o que acontece? Elas têm mais transação, então elas ficam mais líquidas. Então é mais fácil gerar correlação com o índice Ibovespa. E as ordinárias, em muitas empresas, isso dificulta. Eu fiz aí de umas empresas do setor de calçados, por exemplo, não dava certo com ação ordinária de jeito nenhum, porque não dava correlação, praticamente. Então, aqui, a gente fez aqui com a ação ordinária, mas a gente testou aqui. A gente testou aqui a preferencial. Então, às vezes, a ação ordinária, ela tem uma correlação melhor e às vezes não. Às vezes é a preferencial que tem. Então, isso vai depender muito do... E não deixa de ser uma
uma deformação aqui do nosso, ou uma diferenciação, né, do mercado brasileiro em relação ao mercado norte-americano e europeu. Então, 2007, aí você tem aqui 2006, a gente vai fazendo aí a mesma coisa, né? Aí a mesma coisa, a gente vai fazer isso aí ano a ano. Nota-se que tem que tomar cuidado aqui, porque é o seguinte, o Brasil tem uma... Vamos voltar lá para aquela formulinha aqui, um detalhezinho aqui, para a gente entender melhor essa formulinha aqui. Essa formulinha aqui é o que? Taxa livre de risco. Esse membro aqui, toda essa parte aqui do beta para frente, é o risco, é o extra, é o retorno extra para remunerar o risco da empresa. Então, o que acontece? De um modo geral, nos países desenvolvidos, é quase impossível acontecer o quê? Acontecer disso aqui dar negativo. Quando que isso aqui ficaria negativo? Quando a taxa livre de risco for maior que o retorno de mercado. Aí isso aqui ficaria negativo. Então, implicitamente, nesse modelo aqui, essa parte do beta aqui, isso aqui estaria em módulo. Tanto é que aqui, ó, quando eu calculei aqui, ó, você tá vendo esse ABS aqui, ó? ABS, aí tem um parênteses, não sei se dá para enxergar daí, tá pequenininho aqui, até aqui para mim. Esse ABS aqui no Excel significa módulo. Por quê? Porque aqui no Brasil, principalmente do período dos anos 90 até praticamente agora, até uns 2 anos atrás, o que acontecia? A taxa livre de risco daqui muito alta, sempre valores muito elevados. E aí acabava acontecendo em algum ano do superar o retorno de mercado. E aí isso aqui fica negativo, aí não tem sentido, né? Quer dizer, se você aplica numa empresa que tem risco, aí o retorno é menor do que numa taxa livre de risco, sem sentido nenhum. Então sempre é bom colocar aqui o ABS aqui. Por quê? Porque se acontecer isso, né, você já está em módulo, você não vai ter problema. E vários anos aqui isso aconteceu. Aqui, esse aqui é um ano. Não, esse aqui não é não. Tem para frente aí, Tem para frente, em alguns anos isso aconteceu, da taxa livre de risco ficar maior do que o retorno de mercado. Nota-se que nesse ano aqui a correlação aqui foi horrível, com uma correlação super baixa. E aí a gente vai olhando aí, ó. A gente vai olhando aí. Percebam que nesse período aí, se você pegar dos anos 90 até uns 2 anos atrás, você perceber isso aqui com mais clareza, ó. Sempre umas taxas livres de risco muito elevadas, excessivamente elevadas. Se você pensar aqui o seguinte, ó, aqui o CDI nesse ano aqui deu 17,52%. Isso quer dizer o seguinte, se você tem um dinheiro e você colocasse no CDI, você levava 17% ao ano. Que tipo de negócio vai conseguir oferecer muito mais do que isso? Quer dizer, é um incentivo ao cara botar o dinheiro em títulos do governo e tomar sorvete na praia do que colocar numa empresa. É um incentivo para isso. E aí é uma desgraça. Isso é uma desgraça para o desenvolvimento. Quando você pega as taxas de juros nos países desenvolvidos, sempre taxa historicamente, sempre taxa muito baixa. Taxa de 1%, 2%, mesmo antes da crise de 2008, né, de 2008 para frente estrambelhou tudo, né? Mas mesmo antes da crise de 2008, você tinha taxas aí de 3%, 4%, 2%, não tinha essas taxas absurdas. E se eu olhar aqui ano a ano, são sempre taxas muito elevadas.
muito elevadas, que prejudicam demais as empresas, né? Aqui, ó, 15% aqui nesse ano. Esse aqui, ó, 15%. Aí fica difícil. Você pegar, por exemplo, um projeto empresarial. E muitos dos projetos, você com 10, que dependendo do tipo de projeto de grande envergadura, de infraestrutura, por exemplo, 10, 12, 15% tá muito bem, vamos dizer assim, muito bem pago em termos de taxa de retorno. Mas se a taxa de risco já é muito alta, aí arrebentou, né? Aí você joga esse negócio lá para cima, né? E aí tem aí o ano a ano aí a gente foi fazendo. Bom, essa aqui, calcular o custo de capital. Mas o trabalho em si não era isso. Isso aqui era só uma parte do ferramental. O interessante, o objetivo principal era outro. Era confrontar duas medidas de desempenho. Poderia confrontar, aqui eu confrontei 2 modelos. Poderia confrontar mais modelos? Poderia, seria um outro trabalho, né? Poderia confrontar vários modelos, pegar vários modelos de avaliação de empresa. Nós temos atualmente, você tem modelos baseados em fluxo de caixa, e você tem modelos baseados em EVAs, e tem um modelo que eu criei aqui, que é o FVA aqui, que é um derivado do EVA. Então, tem todos esses modelos. E eu estou mexendo nesse modelo também do FVA, dando uma aprimorada nele, que quando estiver pronto eu mostro para vocês. E aí o aprimoramento vai ser na hora que calcular o custo do capital. A estrutura de capital da empresa será um modelo que eu também criei. Então vai ser um outro modelo. Então eu vou acoplar tudo num só. E aí nós vamos confrontar aí com algumas empresas aí para ver se funciona, se é melhor ou pior. Quer dizer, se funciona ou não funciona. Então aqui, como é que a gente colocou isso aqui? Você tem aqui uma série de informações, e aqui você tem o bloquinho do EVA, como é que eu calculei o EVA, que eu vou explicar para vocês, né? Como é que eu cheguei no valor, e o FVA também, como é que eu calculei o FVA, e você tem um confronto entre esses dois modelos, né? Então eu estou pretendendo mexer aqui, ó, essa metodologia de cálculo, estou criando uma nova aqui. Então vamos lá. Você tem aqui o custo do capital de terceiros líquido. O que é o custo do capital de terceiros líquido? Primeiro, antes de chegar no líquido, vamos falar o que é o custo do capital de terceiros. O custo do capital de terceiros é a remuneração do capital de terceiros. São juros, né? São juros. Então, o que eu peguei aqui? Aqui eu peguei a despesa financeira, né? E multipliquei por 1 menos a alíquota do imposto de renda. Então, se você pegar o custo de capital de terceiros bruto e multiplicar por 1 menos a alíquota do imposto de renda, você tem o custo do capital de terceiros líquido. Líquido de quê? De imposto de renda. Por quê? Porque quando você pega dinheiro emprestado, você vai gerar o quê? Você vai gerar um passivo, mas você vai gerar também mensalmente uma despesa financeira. Despesa financeira de quê? Dos juros e encargos sobre esse endividamento. Então, essa despesa financeira, ela é dedutível para fins de imposto de renda. Então ela vai diminuir a base de cálculo do imposto de renda e, consequentemente, a empresa vai pagar menos imposto de renda por esse endividamento. Por que é feito assim? Para incentivar o investimento. Porque tanto o capital de terceiros
quanto o capital próprio, eles financiam o total de ativos, que é o investimento total na empresa. Então, facilitando o investimento, você facilita o crescimento da empresa e beneficia todo mundo, né? Beneficia a sociedade com produtos e serviços mais baratos, você beneficia os funcionários que recebem seus salários, dos empregos que são gerados, você beneficia aí os proprietários, investidores da empresa através aí da valorização da empresa e do fluxo de dividendos aí para esses proprietários, esses acionistas. Então, sempre foi assim, isso é assim no mundo inteiro e jamais mudará, porque você dificultar o investimento seria promover o colapso das empresas e o colapso da economia de modo geral. Então sempre foi assim, sempre vai ser esse incentivo. Então a gente fez aqui o custo do capital de terceiros. Aqui a gente pegou o custo do capital próprio. Quem é o custo do capital próprio? É o capital próprio multiplicado pelo custo do capital próprio. E quem é o custo do capital próprio? É isso aqui, ó. Esse retorno esperado aqui pelos acionistas, né? Então a gente multiplicou aqui e todos esses anos aqui. Esse aqui é o custo do capital próprio. Tem o custo do capital próprio percentual, que é exatamente esse que eu acabei de mostrar aqui, ó. Todos esses percentuais aqui foram colocados aqui. Então em percentual aqui, o custo do capital próprio, né, variou aí nesses anos aí, conforme esses percentuais aqui: 38, 23, 23, 16, 50, 20, 26, 18, 55, 61. Mas se fosse assim, mas esse troço não varia muito, não, flutua. Principalmente em mercados instáveis, ele flutua mais que deveria, né? Comparando com um país de primeiro, os Estados Unidos e a Europa. Aqui, custo capital líquido. Então, quem que seria o custo do capital líquido? O custo do capital líquido é uma média ponderada entre o custo do capital de terceiros e o custo do capital próprio. Ponderada por quem? Pela estrutura de capital. É aí que eu vou mexer, porque eu bolei um modelo justamente que mexe nessa estrutura do capital próprio. Depois eu vou mostrar, na semana que vem ou na outra, eu vou mostrar para vocês esse modelo. Então eu vou juntar um com o outro, vou mexer aqui nessa metodologia aqui. Então calculei aí o custo do capital e aqui o custo do capital líquido em valores aí percentuais. Agora a gente vai aplicar aí o EVA, né? O EVA e o FVA. É a mesma metodologia que a gente mostrou na semana passada, né? Na semana passada, e que aqui está em números, né? Aqui está em números. Então, aqui você nota aqui nessa sequência aqui, você nota o seguinte: o EVA deu negativo, está entre parênteses, né? Está entre parênteses, deu negativo aí nessa sequência aí desses anos aí. Então, qual é o significado do EVA negativo? É que ele está destruindo o valor para a empresa. Por quê? Porque o lucro líquido, que é o EVA é o quê? Uma das formas de chegar no EVA é o lucro líquido menos o custo do capital próprio. O custo do capital próprio é o retorno exigido pelos acionistas. Então, se está negativo, é que o custo do capital próprio está maior do que o lucro líquido. Então, está destruindo o valor da empresa. Teoricamente, isso ficando assim por tempo prolongado, os acionistas iriam sair da empresa, iriam ir para outra empresa e outros viriam então
que aceitariam um retorno mais baixo. E aí você teria uma equalização. Mas você percebe que no Brasil isso não está funcionando bem assim. Isso quer dizer que essa medida aqui tem algum problema. Ela tem algum problema na aplicação aqui no Brasil. Então, deu negativo. O MVA, quem é o MVA? MVA é aquele valor presente que a gente mostrou na semana passada. É um fluxo, se você pegar um fluxo de EVAs infinito, numa série infinita, gera isso aí, a soma dos termos de uma PG infinita, que você trazendo a valor presente, descontado pelo custo do capital, você geraria o MVA. O MVA, então, seria o quê? Seria, se você pegar o total de ativo e o total de passivo e patrimônio líquido, o que acontece? Se você adicionar de um lado, tem que adicionar do outro para manter a igualdade, né? O balanço lá. Então, se você pega um EVA negativo, vai gerar um MVA negativo, quer dizer o quê? Que está diminuindo do total dos investimentos, está destruindo aquele valor, e também do lado do patrimônio líquido vai destruir também. Por isso que diz assim, está destruindo o valor para o acionista, e a tendência seria que o valor da ação caísse porque o acionista está tendo o seu valor de mercado sendo destruído a partir de desempenho interno da empresa. No caso aqui, usando o EVA. E seria o somatório lá de todos os intangíveis, né? Seriam lá todos os intangíveis, sendo para mais ou para menos. Quando o negócio é positivo, você estaria adicionando o valor no mercado, que seria esse MVA aí, seria os intangíveis, né? O conjunto de todos eles, os intangíveis, tudo embolado ali dentro, né? Tudo embolado ali dentro, porque intangível é muita coisa, né? Tem muita coisa, tem carteira de cliente intangível, tecnologia intangível, ponto às vezes intangível, quer dizer, tem muita coisa, né? Tem muito ativo intangível dentro da empresa, né? Mas ficaria tudo embolado ali dentro, um bolão só. Esse MVA que deu até positivo aqui só esse ano aqui. Aí a gente fez o quê? A gente pegou o patrimônio líquido da empresa, somou com MVA. E aí você dividia pelo quê? Patrimônio líquido mais MVA dividido pelo número de ações da empresa. Aí você falou assim, deu tudo negativo. Deu tudo negativo significa o que isso? Qual o significado disso? Existe uma cotação negativa de mercado? Não existe. Então isso quer dizer o quê? Qual é a interpretação disso aqui? Que a empresa então não vale nada. Se você está dando isso aqui, está tudo negativo, a empresa não vale nada. Teoricamente ela não vale nada. Bom, isso aqui é a medida do EVA. Então depois que eu acabei desenvolvendo essa metodologia aqui, foi de tanto de ver coisas assim, Isso aqui não tem sentido, né, parceiro? A empresa estava crescendo nesse período, estava caminhando, e aí a medida mostrando que a empresa não valia nada. Então, se você fosse comprar a empresa por essa metodologia aqui, você fala assim, parceiro, então a empresa não vale nada, me dá uma de graça aí, ou então, no lugar de eu pagar para você, você vai me pagar? Não tem sentido, né? E a empresa com certeza um patamar muito melhor. Aí a gente desenvolveu essa metodologia para ver se melhorava, né? Se melhorava. O que a gente percebeu foi o seguinte, né? Então a gente calculou, deu muitos anos negativos também, mas foi bem menos. E a gente fez a mesma metodologia que o lucro à base do FVA, como vocês viram na semana passada. O que é o FVA, né? O FVA não é o lucro líquido do exercício, esse que é publicado, é o lucro líquido do exercício fazendo ajustes, aqueles ajustes que eu mostrei para vocês na semana passada, que aí você chega aqui
nesse lucro líquido que eu dei o nome de lucro líquido financeiro. O que é o lucro líquido financeiro? Você tira as despesas econômicas e tira as receitas econômicas. Então, eu tirei depreciação, foi removida, equivalência patrimonial foi removido, IR diferido foi removido. Então, eu removi todas essas receitas e despesas econômicas para ficar só com receitas e despesas que geram entrada de caixa e saída de caixa. Isso aí significa aí, o nome que eu dei aí para lucro líquido financeiro significa exatamente isso. Daí você tira o custo capital e aí você chega aqui, e aí daí para frente a metodologia é semelhante de cima, né? Já que foi para confrontar um método com o outro, né? Eu mexi aqui, mas daqui para frente a metodologia é a mesma daqui, justamente para poder confrontar, né, um método com o outro. Então eu mexi só nessa variável aqui, ó, troquei essa por essa, e daí para frente você tem uma metodologia semelhante de cálculo para você confrontar, para ver qual dos dois métodos responde melhor às cotações de mercado. Então a gente pegou, calculou o MVA, que eu chamei aqui de MVA financeiro. Por quê? Porque esse MVA aqui não é exatamente igual a esse aqui. Esse aqui veio de um EVA. Esse aqui veio do FVA, que é outra medida. Então, para diferenciar, eu botei um MVA financeiro. Porém, a metodologia de cálculo é a mesma. Aqui no EVA, aqui no MVA de cima aqui, você é valor presente de um fluxo infinito de EVAs. Aqui, esse MVA financeiro seria o quê? Seria o valor presente de um fluxo infinito de FVAs. E aí daria aqui esse valor aqui. Bom, aí o que a gente fez? Pegou o patrimônio líquido e somou com esse MVA financeiro. Aqui também a gente fez isso, ó. Então está confrontando aqui parecido. Aqui eu peguei essa soma e dividi pelo número de ações, igualzinha que eu fiz lá em cima. E deu valores aí. Alguns valores foram positivos, outros valores foram negativos. Aí você fala assim, e aí tá, o que a gente faz agora? E aí a gente confrontou com cotações e fez uma correlação. Então a gente percebeu aqui o seguinte, ó, que a metodologia do EVA para chegar num patrimônio líquido de mercado através do desempenho interno de uma empresa, confrontado com as cotações de mercado dessa mesma empresa, você tem uma correlação. E foi feita a mesma coisa aqui embaixo. E aí chegou à conclusão aqui que é o seguinte, que a correlação do EVA era de 0,67 e a correlação do FVA é de 0,76. Então, isso aqui você chega a qual conclusão? Que a metodologia do FVA para essa empresa, esse período aí, explicou melhor a variação das cotações da empresa em detrimento do EVA. Então, nessa situação aqui, a metodologia do FVA foi superior à do EVA para explicar as variações aí de cotações da empresa, né? Então, e esse aí foi repetido, né? E tem essa metodologia tem muito ainda para ser desenvolvida, né? Tem muito para ser desenvolvida ainda, testar em cada vez no maior de empresas. E agora eu vou dar uma mexida nela. Estou mexendo já, estou montando já uma mexida
para ver se melhora mais ainda e a gente testa aí empresas nacionais. O objetivo sempre é testar aqui em empresas brasileiras. Alguém tem alguma pergunta?